Deus por ter aberto os trabalhos da sessão de julgamento do processo disciplinar envolvendo apuração e infração ética praticada pelo vereador Givanildo Soares da Silva. A presente sessão de julgamento foi regularmente convocada em 5/8/2013, tendo o vereador representado sido intimado pessoalmente nesta mesma data, tudo em conformidade com aquilo que dispõe o inciso 5º do artigo do Decreto-Lei 201/67, comunica aos vereadores que, em razão de ter sido o autor da representação em face do vereador Givanildo, o vice-presidente e vereador Matheus Nogueira Costa irá conduzir os trabalhos desta sessão. Solicito nesse momento que assuma a presidência o vereador Matheus Costa, para que possa dar sequência a esta sessão. O vereador Givanildo Soares da Silva encontra-se nessa sessão devidamente acompanhado e representado por seu defensor, o advogado Eduardo Yarucci. Peço à senhora secretária a leitura da Nessa sessão de julgamento poderão ser lidas as peças requeridas por qualquer dos advogados e até mesmo pelo denunciado. Qualquer um dos vereadores pode pedir a leitura das peças requeridas ou também o nosso vereador denunciado, se assim desejar. Nenhum vereador tendo requerido a leitura, consulto, nesse momento, nos termos do artigo, do inciso 5º, do artigo 5º do decreto 201/67, os vereadores podem usar a palavra por 15 minutos, se assim quiserem fazer. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Olavo Volpato. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero deixar claro nesta sessão que sou contra essa sessão uma vez mais, porque do jeito que nós estamos indo buscar um decreto da Revolução de 67, que já está completamente desatualizado, essa Casa de Lei desmoraliza a Comissão de Ética. A Comissão de Ética já tinha resolvido o problema. Então, eu sou contra, voto pelo arquivamento desse processo, porque não me interessa mais ouvir, vereador Givanildo, que aqui se discuta mais esse problema. Nós temos muita coisa melhor para trabalhar. Nós temos muita coisa para fazer. E nós precisamos trabalhar para o povo e não ficar cuidando do vereador que já foi julgado pela Comissão de Ética e Fiscalização da Casa. Se for para ir buscar decreto lá atrás, que pare com a comissão. Demito todos os senhores, porque não adianta ficar. Faz um julgamento, faz um segundo, faz um terceiro, e vai buscar um decreto, senhores, que nem a Revolução usa mais. É um decreto desatualizado. Nenhuma Câmara Municipal tem utilizado. Por isso eu voto pelo arquivamento. Os demais vereadores têm a oportunidade. Essa palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Funerária, por 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, é um momento muito difícil. Hoje, uma votação que a gente
vai ter que julgar um companheiro da gente. Eu sou do partido PSD, meu companheiro é do partido PSD, sou presidente da comissão processante, o vereador aqui citado, aqui o vereador julgado, ele foi chamado no meu gabinete, nós conversamos e ele deu suas justificativas, explicou tudo o acontecido, pediu perdão, pediu desculpa, nos pediu desculpa aqui no plenário. Eu sou uma pessoa muito sensível em algumas causas. E eu, Marquinhos da Funerária, eu voto no arquivamento desse processo. Esse é meu voto, né? Meu voto é para o arquivamento. Conversei com o vereador no dia que que chamei para ele participar da reunião junto com a mesa processante e tirei minha decisão. E meu voto vai ser do arquivamento. Questão de ordem. Questão de ordem. O presidente em exercício, que não está na presidência agora, ele fica gesticulando, ele não é o presidente agora. Vossa Excelência é o presidente. O vereador Josimar, ele não é o presidente. E eu vou expor as razões, que ele está todo alterado ali, não se controla, ele é uma derrota atrás da outra. Então, Vossa Excelência, na condição de presidente, fale para ele não ficar fazendo gesto com as pessoas que têm sua opinião. Porque ele não está, ele não podia nem participar da sessão. Não, ele tem mandato, ele é um dos vereadores dessa casa, ele tem a prerrogativa mas ele não vai votar, ele não pode votar. Eu sei que não, por isso mas, então ele pode estar aqui, Giba. Quantos vereadores, quando vem nos visitar, ex-vereadores, nós convidamos para mas respeitar a opinião dos outros. Ele sabe disso e certamente respeitará. Tem mais algum vereador querendo falar? Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Balbina. Eu gostaria de dizer que, como disse o vereador Olavo Pato, eu acho que nós estamos fazendo algo que não deveríamos estar fazendo hoje nessa casa. Concordo plenamente com ele. Como disse hoje o vereador, que também vai mandar-nos a ata para a comissão de ética, eu acho que todo vereador dessa casa tem que ter muita responsabilidade nos atos que faz. Porque nenhum aqui é santo. Nenhum. Todos são pecadores. E às vezes até pecadores com a própria população. Sem querer, às vezes, mas peca. Então, como disse, atire a primeira pedra aquele vereador que nunca falou uma bobagem em plenário. Nunca falou uma bobagem em plenário. E, inclusive existe uma ata nessa casa, onde um vereador disse uma vez uma frase tão triste, não vou falar o vereador, porque até falta de ética, não estamos discutindo a frase que ele disse, que ele poderia não ir para a comissão de ética, mas ser cassado imediatamente. Mas ele teve até companheiros. Então eu acho que o vereador Givanildo, nós todos erramos, quem que não erra, como disse? Mas, na verdade, no auge da discussão, ele disse uma coisa que ele não queria nem dizer. Capacho. Como lá no plenário eu estou vendo uma manifestante chamando nós de capachos. Que eu não concordo também. Não concordo. Mas eu acho que às vezes, no auge da discussão, o vereador peca. Todos nós pecamos. Agora, perder tempo aqui, logicamente que estamos, mas temos que resolver a situação também. O meu voto vai para arquivamento, até porque o Givanildo já fez muito por essa casa, foi vereador atuante, foi presidente dessa casa, respeitou todos os vereadores. Agora, não é por um deslize que nós vamos hoje tirar o mandato dele, que não é dele, é da população, e foi a população que colocou o vereador aqui. Então eu acredito que nós não temos esse direito, nem mesmo a comissão de ética. Quem tem o direito de tirar é o povo. O povo colocou, o povo tira. Então meu voto vai para o arquivamento. Mais alguém? Nenhum vereador mais que não se manifestar. O vereador Giva tem a palavra por 2 horas. Peço a palavra, senhor presidente.
Fiquem tranquilos, eu não vou usar tudo isso. Com a palavra, vereador Giba. Peço a palavra, Com a presidente. palavra, vereador Giba. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço a todos por fazermos parte de uma data histórica no berço da República Federativa do Brasil, onde a população clama por mudança, por transporte, por saúde, por educação e um presidente que, com todo respeito, mal sabe se expressar na leitura, tenta, de uma forma perturbadora, caçar a palavra deste vereador. Eu agradeço às pessoas que se manifestaram favorável, mas eu vou pedir o voto de um por um. E tem todo o meu respeito, viu, doutor Gustavo? Não pense que não tem meu respeito como advogado, pois sei da sua competência. Mas o senhor é um funcionário da casa, eu já fui presidente por 2 mandatos e sei como funciona. Eu vou contar um breve relato dos senhores, até peço, doutor Eduardo Ortiz, vereador, que Vossa Excelência me dê uma cópia na íntegra dessas palavras. E vou deixar que a sociedade julgue aquilo que eu estou falando, porque estou falando a verdade. E, com detalhe, eu tive uma noção, professor Feital, achando que era mando do prefeito Herculano e da deputada Rita Passos esse ato, mas não é. É um capricho, e vocês vão provar isso. E eu vou pedir desculpa aqui, porque eu falei que era culpa da Rita e do Herculano. E eu vou pedir desculpa, Marquinhos, porque eu achei que era. E se eles estão de acordo com a população ou não, a cidade vai julgar, não eu, Denegrindo. Hoje vai ser o veredito, onde vou, presidente, me retratar publicamente. O vereador Josimar iniciou uma campanha, perdeu a eleição em 2005 para vereador. Eu quero fazer um relato para vocês verem e chegar no ponto onde eu passei dos limites. E o meu histórico de vereador aqui nessa casa mostra quem eu sou. A Naime sabe quem eu sou, como vereador, como ético, que respeito. O doutor Sérgio sabe como eu fui como presidente. Reestruturei essa casa, aumentei o salário dos funcionários e dos vereadores também, que eu acho que tem que ganhar bem, mas não pode ser corrupto. Que é uma grande diferença. Ganhar justo, mas não ser bandido, não ser corrupto. E não estou acusando ninguém. Isso a nível nacional. É uma hipocrisia um presidente da República Federativa do Brasil ganhar 20 mil reais, onde tem negociadas de bilhões. Precisa de uma legislação dura, porém eficaz, que ele roube e vá para a cadeia. Mas ganhe suficientemente bem para, no mínimo, pagar um advogado quando sair. Aliás, quero agradecer ao doutor, meu advogado, meu grande amigo, doutor Eduardo Luiz Yarusso, e agradecer ao Baba, que me deu um apoio grande. Mas vou fazer um relato do presidente José Josimar Ribeiro da Costa, que dizia no verbo passado, que eu era melhor que os irmãos dele, ele que tem 3 irmãos. Em 2005 ele perdeu a eleição porque ele é ruim de voto. As urnas dizem isso. Ele é ruim de voto. Talvez por essa maneira que trata as pessoas. Eu não tenho raiva, mas eu era um dos grandes amigos do Josimar. Perdeu a eleição. E eu falo, os senhores confrontem a minha verdade e a verdade com ele depois. O Herculano, nessa parte, ele é justo, colocou o Josimar, e o Josimar ia para a Secretaria de Habitação. Presidente. Ele me disse, o que eu vou fazer na habitação? Eu não sei nada de habitação. Eu era secretário de governo, que eu fui eleito, o doutor Olavo assumiu no meu lugar, e armaram que o doutor Olavo perdeu o mandato, que as pessoas não queriam que o Olavo assumisse, porque o Olavo é um cara justo, desculpe chamar de cara, doutor Olavo. É um homem justo, e não ia aceitar a falcatrua de alguns vereadores que armaram para ele perder o lugar e eu voltar no meu mandato.
eu assumi a Secretaria de Governo, e eu era para estar na Secretaria de Administração no lugar do Tuíse, e eu falei, eu gostava tanto do Herculano que eu falei assim, prefeito, deixa eu ficar do seu lado na Secretaria de Governo. Eu estou dizendo que essa é uma história do passado. E não tenho raiva dele, pelo contrário. Como que eu posso falar de uma pessoa que eu convivi? E não estou fazendo as pazes, não. Eu sou muito limpo. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou sendo justo. Eu não posso ser ingrato com uma pessoa que me ajudou muito tempo. Só que ele me excluiu do caminho da política, do grupo dele. Mas nada é irreversível. E principalmente, da minha parte, não falar mal de uma pessoa que eu julguei, doutor Bastos. Estava sendo articulador disso aqui. E o veredito dos senhores vão dizer, veja só, voltando ao raciocínio, o vereador Josimar não queria, eu quero ficar na Cidade Nova, porque tem o pessoal lá, os nordestinos, que eu me dou bem. Josimar, deixa comigo. Júnior, eu chamava o Herculano de Júnior. Júnior, o Josimar não tem nada a ver na habitação. Ele não sabe. Aí o Herculano usou até brincando. Ele quer ficar com os Paraíba lá, que ele também é, né? O Herculano brinca assim com a gente. Que eu estou falando a verdade, olhando no olho de cada um dos senhores. Tá feito, Giva. Pode pôr, fala para ele que ele vai para a Cidade Nova. E lá ele fez um trabalho, senhores. Aliás, eu agradeço a Deus que está me dando discernimento e memória. E minha família. Que não sou mais candidato a vereador, mas saio daqui honrado. Assumiu. Em 2007 foi acusado injustamente de ter sumido com a máquina reta escavadeira de lá. Eu aqui, sem procuração, o defendi. Está nos anais da casa. Eu defendi. Porque o Josimar pode ser o que for, mas não é bandido. Eu não vou retirar minhas palavras. Ele não é bandido, não é ladrão. E eu o defendi, e ele não dormia, não tinha paz. Eu o defendi, doutor Sérgio Castanheira de Souza. Aqui, discuti com a vereadora Paulina, que aliás estava no seu dever de legislar, fiscalizar, porque ela recebeu denúncia, e também na prerrogativa do voto, me lembra, meu doutor, da prerrogativa do vereador, de opinião, ser livre de opinião, palavras e votos. Ela estava no dever. Teve denúncia, foi falar, e eu defendi. Passado um tempo, o Josimar foi o vice-prefeito. Isso, os senhores consultem lá na prefeitura com alguns secretários que ainda mantêm-se meus amigos, e outros que se diziam meus amigos, e hoje se escondem com medo de alguns verem. E eu me dou bem com o Tuíse. Só que eu tenho independência para agir. Essa é a diferença. O Tuíse estava na minha igreja, que foi aniversário de 28, 3 horas e meia do meu lado. Ele podia muito bem evitar ver do meu lado. O então vice-prefeito, o Herculano, foi para os Estados Unidos. Ele assumiu durante 15 dias. Quando o Herculano voltou, uma revolta generalizada contra o Josimar. E eu o defendi. Porque amigo é dessa forma. Ele pode dizer aqui, mas ele não pode dormir sem falar que eu sei que estou falando a verdade. E o Herculano usou a seguinte prerrogativa: olha o seu amiguinho bandido, o que ele fez. Essas palavras do prefeito Herculano. E eu falei, ele não é bandido. Errou, mas não é bandido, porque todo mundo erra, como eu errei. Eu sou ou não sou amigo? Foi a vários lugares comigo. Inclusive 2 períodos de férias. Ficou na minha terra. Porque sem a esposa. Que disse que eu era mais que o irmão. Deve ser o Caim com o Abel. Ou Judas. Ou Pedro. Então, senhores vereadores, passou-se tudo isso. Eu defendi. Em todos os momentos, um do lado do outro. Eu errei. Errei. Mas o meu histórico mostra que eu não sou dessa forma. Eu estava no momento onde meu filho estava na UTI, em coma no hospital,
lá no Recife. E o Marquinhos, eu agradeço a você, Marquinhos, pela sua ética. E o Marquinhos hoje não tem segredo, é casado com a minha ex-esposa. E que eu sou separado há mais de 10 anos. E, verdade, desculpa, não é casado, desculpa. Eu ia colocar o Marquinhos de testemunha, porque o Marquinhos lembra do meu sofrimento no hospital, professor João Feital. Eu dormindo na rua no hospital, porque eu tomava calmante para não ficar, eu não estou fazendo média, estou falando os fatos para chegar onde eu vou chegar. O Marquinhos ia ser minha testemunha, eu ia invocá-lo para ser testemunha, porque ele viu a minha situação de pai, que ele trata meus filhos como filho também. E, infelizmente, ele assumiu a presidência, tudo errado, porque o doutor procurou, como bem disse o vereador doutor Olavo, não esperava outra coisa de Vossa Excelência, procurou um artigo 201 da ditadura militar para me incriminar. Não é usado em nenhum lugar do Brasil, foi usado aqui, no berço, acho que é porque é o berço da República. Então temos que, porque aqui foi a reunião, sai a monarquia, faz aquela reunião no museu ali, entra a República. Então fala, vamos fazer no tempo da República. E aí, senhor presidente, meu amigo Matheus Costa, vim aqui no começo das sessões, eu tive 2.843 votos, o segundo mais votado, com todo o respeito, deixei de ser o primeiro com muita honra, pela história do Dr. Olavo. Não que voto mude a pessoa, não importa, desde o Ortiz ao Dr. Olavo, a responsabilidade aqui é a mesma. E pelo contrário, o Dr. Olavo tem muito mais responsabilidade de representar o povo aqui e ser cobrado. Só que o Ortiz é vereador da cidade como um todo. Viemos para essa casa, senhoras e senhores. Terminou, eu não fiz parte das comissões. Internamente, os senhores sabem, foi por causa do atrito da briga que nós tivemos. E o grupo político resolveu me excluir. Isso faz parte do jogo. Agora eu, emocionalmente, eu questionei. Em seguida, com a liberdade que eu tinha com o Josimar, que aí, se ele estivesse usando a palavra, ele ia falar, que eu pauto pelo cumprir o regimento, que não sei o quê. Ele, com a liberdade que tinha comigo, me chamaria, como eu chamei o Guilherme Gazola, quando presidente. Ô Giva, você é meu amigo, mas eu sou o presidente do Legislativo. Então, se você faltar com respeito comigo, eu vou ter que agir, porque você está me respeitando. Eu faria isso com qualquer um dos senhores. E digo mais, não voto em hipótese alguma para prejudicar vereador. Esse é o único conjunto onde é feito de peças que não montam. Ministério Público é unido, Judiciário é unido, OAB é unida. E esse grupo está indo, como disse o meu doutor Eduardo, para a mordaça. Estão indo para a mordaça, porque hoje não é o Twizy. Os senhores pretendem ser vereador. Amanhã pode ir no seu grupo do Herculano e os senhores vão querer se manifestar e a mordaça foi dada hoje para mim. Não é por causa da punição em si que está em jogo. É por causa do que vocês vão colher futuramente. Que eu vou usar uma frase do vereador Guilherme Gazola, doutor Matheus, vereador Matheus, que ele disse: a subserviência gera consequência e vocês vão ser ressarcidos nas urnas. E como o Ortiz disse, 80% foi renovado pela subserviência de servir sem questionar. Eu sou do grupo, mas eu questiono quando preciso. E foi o que eu fiz, doutor Barros. Tivemos convivência. O doutor lá na secretaria sempre me atendeu muito bem. Eu aqui em particular, com o doutor Castanheira e com a vereadora Nair. Então, senhor presidente, eu faria isso, e que não foi feito. Não me deram essa oportunidade de falar, ele errou. A minha conduta mostra quem sou eu. Foi no momento, os senhores são pai. E os senhores vão olhar para o filho do senhor, um problema, e vai me analisar. Os senhores são pai.
E filho também. Vão olhar para os seus filhos, e aí vem e prega num lugar que é santo, dá entrevista que é Jesus. E chega aqui, não tem consciência, não dorme com a consciência tranquila. Se votar, uma punição não para o Giva, a punição foi imposta. Aqui está em questão se ela vai ou não se aplicar. Mas os senhores não vão aplicar ela contra mim, porque eu não vou mudar o meu discurso. Eu vou continuar defendendo a população sem ofender. E que não devemos ofender o colega. Concordo com o Dr. Bastos disse que tem que fazer, mas eu não concordo com mexer com o vereador. Mas acho que a vereadora Balbina poderia se policiar, porque no calor a gente se altera. E quem ganha é a sociedade quando essa casa tem um nível de debate. Mas eu entendo que a vereadora Balbina representa a parcela da população. Se fosse assim, a gente não tinha voto de maconheiro, de bandido, não, vou votar só a elite. Nós representamos o povo é feito de pessoas que são diferentes. Nós somos diferentes. Nós agimos cada um de uma maneira. E depois somos reeleitos, somos repudiados. Então eu agradeço, vereadora Balbina. Não conte com o meu voto para votar contra Vossa Excelência. De qualquer coisa que vier. Porque essa casa tem muito o que fazer para a cidade. Não entre nós. Para o senhor também, do professor Feital, que o senhor eu não conheço, me conheci aqui, mas conheço a sua história de vida. Eu tenho amigos que falam, Giva, eu vou votar no Feital pela história que ele tem na educação. Eu não vou lhe prejudicar amanhã. O Jabá, eu já tenho uma liberdade. O Hermes é pai e é um grande homem. Independente. Não vou votar nunca contra Vossa Excelência. Porque eu não vou colocar mordaça em mim. E disse na época, falei, não vou prejudicar o Guilherme Gazola, porque amanhã eu posso estar em outro grupo. Eu não queria estar, mas me tiveram, me colocaram. E eu apoio o Tuísio, todo dia aqui. Esse problema hoje da Águas de Itu foi uma coisa minha. Que a Águas de Itu estava fazendo o povo de idiota, com a água de barro. Então eu fiz, doutor Olavo, aquilo que a sociedade pediu. Porque tem coisa que é vergonhosa. Mas eu sou do grupo, eu apoio. E, como foi comentado no mensalão, eu não recebo mensalão, não tenho cargo na prefeitura. Então isso não me atinge de maneira nenhuma. Eu durmo tranquilo. E acho que os senhores apoiam o prefeito porque acreditam. Quando não acreditarem mais, não apoiam. É simples. A política é dessa forma. A nível estadual, a nível federal. Existe oposição e situação. Sempre a maioria é situação. Porque acredita no prefeito. Eu acredito no Tuísio. Agora, doutor Bastos, Vossa Excelência é do meu partido. É outro fato histórico na cidade de Itu, onde um colega de bancada vota contra, e eu não sei o voto de Vossa Excelência. Eu peço que o senhor não vote. Não por mim, por Vossa Excelência. Que, vereador, gostaria de pedir para o plenário, por favor, não se manifestar por questões do regimento interno e para o vereador Giva poder dar continuidade à defesa dele. Obrigado. Doutor Eduardo, eu tenho um outro papel que eu escrevi aí, eu peguei o papel errado, mas tudo bem. Eu acho que dá para a gente... perdi até o raciocínio. Mas então, doutor Bastos, Vossa Excelência é do meu partido, o Marquinhos é do meu partido. Eu elegi o prefeito. Mais uma vez, a instância turística de Itu vai no retrocesso, condenando um colega, esse é fato inédito, acho que no mundo, um colega de bancada por vaidade de um presidente que não tem o controle de um legislativo. Que tá ali o Roberto, eu não tenho amizade com nenhum, mas eu respeito, e eu fui presidente, eu nunca fui taxado dessa forma. É a sociedade que está dizendo, não sou eu. Se bem que veio à tona hoje, não só em Itu, no Brasil, essa coisa de passe livre, de movimentos, porque isso não adianta mudar, presidente. Isso agora é fato daqui para frente. E a atitude de hoje de tirar as pessoas, e não culpe a GM nem a PM que está fazendo o seu papel, a atitude de hoje só vai revoltar, e essa juventude que tem um acesso tremendo nas redes sociais, de trazer mais pessoas para cá. Claro que tem que respeitar, para que nós trabalhemos, mas precisa ouvir a sociedade. Então, eu queria dizer para o senhor, presidente, o presidente Josimar,
o vereador Josimar, teria argumentos e motivos para me repudiar particularmente. Para os senhores terem uma ideia, o Marquinhos foi acalmar uma reunião de calor. Ele ofendeu o Marquinhos, porque não tem preparo. Pessoas assim não têm preparo para dirigir uma Câmara. Não tem preparo, quer colocar a goela abaixo. Eu não vou falar da reunião que nós tivemos, porque eu não vou faltar com a ética. Mas os senhores sabem o que eu estou dizendo. Querem enfiar a goela abaixo. E aqui é democracia. Os senhores foram eleitos pelo povo e merecem o respeito de qualquer presidente que assumir essa cadeira. Como eu respeitei o doutor Castanheira e respeitei a Nair como presidente. E protegi quando presidente. Os senhores sabem. Agora, eu usei a palavra capacho não para os senhores. Nunca. Eu usei para o presidente num momento de fraqueza. E que está errado. Mas eu disse capacho, não é o capacho do tapete, como diz o dicionário. É da subserviência. Que essa é a aplicabilidade da palavra capacho quando se trata de pessoas. Subserviência. Serviçais. Estou amando de outrem. Porque na lógica da humanidade, não teria como esse presidente me prejudicar sem me invocar para falar comigo. Teria muito mais respeito. E não está tendo na sociedade. É ofendido nas redes sociais porque eu abomino o presidente. Porque trata de uma forma ditatorial as pessoas que aqui vêm assistir e alguém que não concorda com a posição dele. Nada contra o senhor, doutor Gustavo. Tenha meu respeito. Fique tranquilo. Não vou mudar. Doutor Gustavo, acho que eu fui o único. Não sei se alguém mais ligou. No dia da eleição, antes de sair o resultado, eu sabia que eu não ia ser um dos mais votados, mas ia ser eleito. Eu tinha quase certeza pelo trabalho que eu faço. Eu apresentei, aliás, liguei para o doutor Gustavo e disse: doutor, independente do resultado, quero lhe agradecer pela competência. Se mais alguém ligou, o senhor liga. Mas eu tive isso e não mudo no retiro. Porque nós temos que ter atitudes e assumi-las. Teve uma pessoa aí que fala que eu não trabalho, eu não me preocupo. Eu acho que o movimento é limpo, é justo, mas ninguém procura saber o que cada vereador faz. E o transporte? Parece um gravador e o transporte precisa ser mudado. E se tivesse vindo na outra sessão, senhor presidente, eu vou só responder. Sabia que eu apoiei a vereadora Balbina para que tem que investigar o transporte. Então, está falando besteira. E eu apoio, está correto. E eu, senhor presidente, doutor Gustavo, não retiro nada do que disse do trabalho do Vossa Excelência. E eu que tenho uma escola gratuita no bairro Cidade Nova, que tem mais de 500 alunos desde o primeiro mandato, eu já formei quase 5.000 alunos de graça. Inclusive, acho que tem parente do Zé Lito que estudou lá. Nunca perguntamos se a pessoa pedir para a senhorita vota se manifestando, ou não. por favor. Deixa ela falar, presidente. Deixa ela falar, não me incomoda, eu sou tranquilo. Eu queria que você, eu sei que você tem que estar presidindo, mas não me incomoda. Eu gostaria só que ela respeitasse. Não me incomoda, eu acho que ela deveria ouvir mais um pouco, só porque para nós dialogarmos temos que ouvir. Aprovação automática. E então, senhor presidente, onde já formei quase 5.000 alunos, ganhei um prêmio da ONU, da Unesco, como o maior arrecadador de alimentos de Itu. A Unesco, será que eu manipulei a Unesco? O maior arrecadador de alimentos de Itu. Ganhei um prêmio do governo suíço pelo meu instituto, meu projeto foi reconhecido. Então, onde eu dei para as pessoas o que não deveria. Nós tínhamos, qual a função do vereador? Legislar, fiscalizar. Mas a Constituição não garante aquilo que fala. No artigo 5º, saúde, educação, transporte, não tem. E nós, cabe a prerrogativa do legislador de fazer algo mais, doutor Barros. Por que eu fiz um curso? Porque eu tinha aprendido datilografia de graça, eu retribuí. Então, dessa forma, hoje eu tenho pessoas que conseguem pagar uma faculdade, porque graças ao curso de informática, que se compara a essas daqui, das escolas boas, que não foi eu que disse, foi equiparado, foi julgado, aliás, equiparado e foi qualificado. Por quê? Eu quero ser colhedor dos meus atos, não das minhas irresponsabilidades, das minhas inconsequências. E isso ninguém pode falar do meu trabalho.
E tá aí, eu tive 1.111 votos na primeira, 2.493 na segunda e 2.843 na terceira, onde muitos caiu a votação no momento que o país estava em crise. Para termos uma ideia, os dois líderes do prefeito não se elegeram, que é difícil defender. Não é fácil o papel do Dr. Bastos. E é fácil o papel da Balbina, às vezes o meu, porque atirar pedra é fácil. Mas é o jogo político, oposição e situação, onde tem que ter o respeito mútuo. Agora, eu faltei com respeito, faltei. E não partiu de ninguém, nem foi medo. Porque eu tenho certeza, vocês iam entrar para a história de Itu se me caçassem como a pior Câmara da história do país. Uma pessoa que foi o segundo mais votado, que ajudou o prefeito a estar lá, por uma simples vaidade de um presidente. E eu estava preocupado quanto a isso. Refiz a minha vida para viver sem a política e não sou mais candidato a vereador. Deixo aqui bem claro. Não sou mais candidato a vereador. E quero ajudar o prefeito Tuísio. Mas eu preciso avaliar o momento político. Não sou, eu já falei para o Tuísio, estou com ele até o fim. Se eu discordar, eu abro mão. Mas vem aqui e falo. Como eu disse para você, Marquinhos, eu não vou falar mais do Herculano e da Rita, porque eu estava equivocado. Eu achei que eram eles. E retiro o que eu falei. Porque eu me equivoquei. Pela atitude de Vossa Excelência. Porque eu sei que grupo político é assim. Tem uma decisão, temos que votar naquela decisão. E eu vi pela ética, pelo jeito que Vossa Excelência trabalhou nas comissões, que foi impedido, tentaram entrar nas comissões de Vossa Excelência para saber resultados. Vossa Excelência com postura, foi bem claro, aqui mando eu. A minha comissão é minha. Porque tentaram o vereador Jamar entrar lá para saber como é que está. Já foi, já deu, ele já veio falar. Qual a preocupação? Faz o seu trabalho, manda para a comissão de ética, deixa a comissão de ética trabalhar. O que desqualificou todo um trabalho feito excelentemente pelo vereador Ortiz, porque não cumpriram o regimento, palavras do vereador Ortiz, que o regimento está defasado. Aplicaram a pena, estão tentando, por pura e simples vaidade. Por quê? Pode ser, senhor presidente, que essa raiva do Josimar tem uma explicação. E eu não tenho raiva dele. Tem uma família excelente, a família dele. Mas tem que ser exposto os motivos. Ele queria ser prefeito a todo custo. E o Rick também queria ser. Olha, o Rick é um grande menino, viu? Só é novinho. Inocente. Mas falo para você, o Rick me impressionou. No lado positivo. E eu disse bem claro, não vai ser você, Josimar. O bom de você falar a verdade, pode ser questionado, mas eu durmo em paz. Estou dormindo em paz com meus filhos, com a minha família. Não vai ser você. O Neto queria ser? Vai ser quem Herculano achar que é melhor para o grupo. E o doutor Casseira é testemunho. Então olha aí, que eu falei. Vai ser quem o Herculano achar que é melhor para o grupo político. E ele escolheu o Tuísio. Eu não sei se ele queria que eu apoiasse ele. E eu falei, eu vou. Inclusive, eu digo e provo. Não provo, não posso provar. Na reunião que teve com a gente para decidir o nome que eu já sabia, porque sem querer foi falado para mim, o próprio Josimar, o Herculano me pediu, Giva, você tem que acalmar o ego do Neto, do Rick e do Josimar. E eu disse na reunião, estava o Luiz e o Dito que pode falar se eu estou falando a verdade. A Anaí também estava nessa reunião, o doutor Sérgio. E o seguinte, gente, ó, eu estou vendo que tem muita gente querendo ser prefeito de Itu. E vamos por partes. Se você acha que deve, Rick, eu também tenho direito. Se você acha que tem, Josimar, para ser vice-prefeito, o Herculano não prometeu nada para você. Ele falou que seria ser o vice-prefeito dele porque ele não queria ter um Oliveira Júnior na vida dele. Porque ele queria poder sair e a cidade continuar trabalhando. Ele não tem compromisso com você para prefeito. O Neto também não tinha compromisso com o Neto. E o Rick muito menos. Que o Rick na época namorava a Renata, filha do prefeito. Achou que ia ser o prefeito. E não foi verdade. E eu disse isso na reunião. Se tem que ser também, eu tenho direito. Fui o segundo vereador mais votado, isso foi na outra eleição antes da política, o doutor Sérgio lembra, no São Rafael.
Eu disse, se tem alguém que tem direito aqui entre vocês, eu também tenho. Tem uma escola que formei quase 4 mil alunos na época. Tem uma festa que já arrecadei quase 100 toneladas de alimentos para a cidade. Eu estou mais de 20 anos como prefeito. Eu também tenho direito. Mas não é o que vocês querem, é o que o Herculano quer. E o Herculano, saindo de lá, fomos lá na inauguração daquela creche no Potiguara, daquela escola, Marquinhos, que você andou com o Serra sobrevoando lá na época. Eu fui obrigado. Porque eu não tenho vaidade. Eu sou filho adotivo, vim do Pernambuco para cá com 9 anos, consegui me eleger vereador numa cidade preconceituosa, que hoje o preconceito está acabando, mas existe. Ser o segundo mais votado e ser o segundo mais votado novamente. Não tinha onde dormir, hoje tenho onde dormir. O que é que eu quero mais? Eu não quero ser o mais rico do cemitério. Eu quero viver em paz. E hoje eu estou tendo paz. E que os senhores, dependendo da votação, não terão paz. Vão revirar para dormir. Não vão dormir em paz, professor Feitado. Tendo arrumado para você uma mordaça. Votando a favor de um requerimento desse aí, de uma punição dessa, que não vai mudar em nada a minha vida, mas vai mudar dos senhores. A vida dos senhores está em jogo. Ou dos senhores. Aí vai falar, mas eu fui presidente de tal comissão, é incoerência? Incoerência é você votar uma coisa que vai prejudicar o seu próximo, como colega. O Ministério Público acusa alguns indivíduos de roubo. Vem a denúncia, o Ministério Público, representando o Estado, denuncia, o réu chega no fórum, ouve a testemunha, ouve o relato do réu, o promotor opta por arquivamento. Dessa forma, os senhores, quase que como imposição, pediram, coloca. Ora, se for para cumprir o regimento, não era para passar na comissão de ética, vereador Jabá. Vocês fizeram um papel brilhante, acabou. Não. Baseado no artigo 201, vamos criar uma comissão. Quer dizer, então, tudo está errado. Tudo começou errado. Tudo começou errado. Foi quando eu disse, olha, está errado porque vocês estão dando um tiro no pé. Porque essa casa é para chegar na rua, conseguir olhar primeiramente para o povo, mas olhar para a sua família. Falar, olha, eu durmo em paz. Porque a Malvina falou de mensalão, falou que não me atinge. E não atinge os senhores, porque os senhores não recebem. Ué, eu não vou tomar café com o Luiz. E qual o problema tomar um café com o prefeito? Nós somos legisladores. Às vezes você pede para o secretário, ele não te atende, você tem que ir lá para o prefeito. E é assim. Hoje eu sou meio excluído na prefeitura. De alguns secretários bobinhos que tem lá. Mas grande parte me respeita. E quando tenho dúvida, eu ligo para o Twizy. Tem até o nome dela de cor. Graças a Deus eu não ligo para o Twizy, eu ligo para a Adriana, ela resolve. Então o legislador tem que estar junto com o executivo. Como é que pode não estar? Então, senhores, eu não vou me alongar. Eu peço, doutor Olavo, que o senhor já se manifestou, eu agradeço. Pela sua história. Eu tenho certeza que essa casa vai pautar ainda pelos grandes homens que passaram aqui, como Luiz Guido, entre outros, e o senhor capitão Silvio Fleming, aqui, e o Dr. Prudente de Moraes, que foi quem deixou Itu hoje no cenário nacional. Obrigado pela compreensão, mas possa ter certeza, pode ter certeza, o senhor está votando para o bem da manutenção do legislativo. Você também, Malvina. Eu agradeço. E não é porque você votou ou vai votar contra. Eu nunca votarei contra prejudicar vereador. Eu quero. Já está difícil de legislar. Eu fiz um projeto de lei e foi para o arquivo. Fiz outro, foi para o arquivo. A gente vem aqui, faz indicação, faz ofício, e mais nada. Se não pudermos falar com a população, o que nós vamos fazer aqui? Vamos embora. Vamos embora, deixa essa gente aí, com a pressão popular, vai legislar melhor que nós. Então eu agradeço, Malvina, e tenha certeza, nunca vou prejudicar a Vossa Excelência. No sentido, acho que tem que se moderar, tem que se policiar,
para manter o respeito entre colegas, porque isso cabe em todos os lugares. O respeito cabe em todos os lugares. Os senhores sabem do meu histórico. Eu errei. Eu me retratei, mas eu não voltei a fazer. Porque não é do meu feitio. Não é do meu histórico de vida. Eu não aprendi dessa forma. Temos que desrespeitar o colega pela sua opinião. Por ele ser preto, por ele ser gay, por ele ser branco, por ele ser pardo. Temos que respeitar as etnias, as classes sociais e principalmente o parlamento. Então, professor Feital, da mesma forma eu peço que Vossa Excelência vote pelo arquivamento. Que Vossa Excelência tem família e amanhã pode estar no meu lugar. E eu não vou fazer o mesmo com Vossa Excelência. E Vossa Excelência não entrou na política para ser só esse mandato. Tenho certeza que senão não entraria. Pretende ficar aqui, mas não sabe o que pode acontecer no futuro da cidade. Pode continuar o grupo do prefeito Herculano, do Twist, ou pode não acontecer. E Vossa Excelência estará aqui expressando a vontade do povo, que é invocada a Vossa Excelência, e não poder falar. Vai ser a mordaça que o senhor terá para o resto da vida. O vereador Jabá, eu aprendi conhecendo ele pela qualidade. Hermes da Costa. Na rua, uma pessoa falou: olha, tem um cara que fala bem de você. O Jabá. E eu parei ele. Falei: Jabá, você vai ganhar. Ele me desminta. Por que você acha? Falei: primeiro, pelo seu trabalho. Segundo, pela sua maneira de trabalhar. Que você é um produto. Você tem que falar para a população: olha, eu sou esse produto. Porque é como se fosse um Guaraná. Por exemplo, vou citar aqui: Skin Carol e Antártica. O cara toma Antártica, você chega lá: viu, Antártica é uma porcaria, toma o meu Skin Carol. O cara fala: meu, quem é esse cara para falar? E Vossa Excelência falava bem de mim. E eu retribuí, porque essa é a forma de retribuir de todos os outros. Minha ex-secretária, que agora é secretária. Eu peço o voto para Vossa Excelência, pelo homem que é. Que eu sei, eu olhando no seu olho. Não estou desmerecendo os outros. Sei da índole de Vossa Excelência. Então eu peço, não é pelo Giva, é pela situação que ficaremos no cenário político da história de Itu e nos anais dessa casa. Vereadora Nair, tem uma particularidade, foi ela de trabalho, foi minha secretária, acho que 2 mandatos, né, Nair? Ela sabe, Vossa Excelência sabe como eu era como presidente. Como eu sou, como pessoa, como pai. E como humano que errei. Eu peço que Vossa Excelência reveja, ou veja, como vai votar. Porque Vossa Excelência amanhã também pode estar na minha situação. E eu também não vou prejudicar Vossa Excelência. Embora eu ficarei triste com alguém, com alguns. Ficarei. Não mentir que não. Claro que você fica triste. Porque você tem um relacionamento de convívio, porque aqui a gente tem um convívio. E de repente vê que o vereador, ele não está fazendo mal para mim, ele está fazendo mal para ele mesmo. E ele não tem motivo. E eu era um presidente de todos os vereadores. Você nem sabe. Sabe como eu fui na campanha, como presidente, como defensor. E eu não vou falar do passado, para não entrar em detalhes. Mas eu peço que Vossa Excelência vote contra. O presidente acha que tem que votar. O Matheus é meu amigo. E o que me chamou a atenção foi ele na minha casa, que ele é humilde. Nunca mostrou que o Matheus sempre teve uma vida boa. Que a família de posse sempre teve vida boa. Mas sempre foi humilde. Vai na minha casa, toma café com a minha mãe, chama o nome dela. E tem educação. E eu não peço por isso. Eu digo que isso é um atributo que eu peço por esse homem. Vote contra. Porque eu também não vou prejudicar vocês. Independente do resultado. O Dr. Bastos, eu sempre brinco com ele. Sempre brinquei quando secretário. Sempre fui respeitado. Sempre que eu tenho essa maneira brincalhona de falar, às vezes palavrão, brincar, encher o saco. Mas sou verdadeiro. Sempre defendi o Dr. Bastos aqui, nesta casa. Como defendo o Mané. E acho que se estiver errado, tem que dar, cobrar, porque essa é a nossa função.
Então, doutor, eu peço para Vossa Excelência, vote pelo arquivamento. Que o senhor já foi líder aqui nessa casa, de uma oposição dura. E sabe que a política é assim. O senhor já teve problema pessoal. Então, faça uma avaliação da minha história. Eu vou além, ó. Eu vou além do mais. A vereadora Balbina, no calor da discussão, na discussão na época, falou também que todos são capazes. Gente, isso é motivo. No calor da discussão. Nem por isso precisa ser. Precisa ter um respeito. Mas errar todo mundo erra. Na mesma ata. Então está tendo o quê? Se tiver um julgamento contra mim, 2 pesos e 2 medidas. Porque foi na época isso, vereador. Tem lá. Nós falamos junto. Só eu que fui o prejudicado, por vaidade do nobre presidente, pelos encaminhamentos do nosso presidente. Então, doutor, eu peço o seu apoio. E o Marquinhos, eu quero agradecer, Marquinhos. E por você, por Vossa Excelência, eu vou me retratar hoje aqui. Já me retratei. Com o prefeito e com a Rita. Porque eu, no começo, por uma coisa banal dessa, se eu fosse punido por unanimidade, eu ia falar o seguinte: não é possível que vocês fariam isso comigo. Particularmente, a Anaí, o Matheus, o Marquinhos, o Dr. Sérgio, que tivemos juntos, o Jabá, o Dr. Olavo eu pedi para ele, a Balbina também pedi. Mas os outros não é possível, sabe a minha conduta, o professor Feital, o Dr. Basso, o Ortiz, o Zelito. Então, Marquinhos, eu agradeço a vocês. Eu agradeço e pode ter certeza. Vossa Excelência não perdeu com o seu voto. E o Herculano e a Rita não perderam. Porque se me prejudicasse, não ia me intimidar. Eu vou continuar sendo do mesmo Giva, eu não vou mudar. Agora, dessa forma, pode ter certeza, acho que não pode abarcar, né? Terá sempre o meu apoio. Por Vossa Excelência. Vossa Excelência, dentre outros, gosta de colocar gasolina. Vossa Excelência não. Coloca panos frios, ou água, não apaga com gasolina, como muitos fazem. E às vezes você toma algumas atitudes, como eu tomei aqui, falei, quando você vê gente lá que ofendia o Herculano de bandido, hoje está lá. Aí revolta. Aí você toma alguma atitude, já vai às vezes aqui no plenário, porque você, veja, poxa vida, nós começamos junto e vê um cara lá que colocava chifre, outro que colocava não sei o que, outro é isso e aquilo, mas é fato o que eu estou falando. E está do lado, chifre entre aspas, viu gente, pelo amor de Deus. Era em jornal, escrito, era xingando o Herculano, era outros que estavam lá, que eu briguei. Eu não aceito. Tudo bem que isso faz parte do jogo político, mas uma coisa é eu chegar, Jabá, eu não gostei, tá? Agora eu ofendi a sua honra, eu não posso estar do seu lado de novo. Teve um que eu falei bem claro, depois eu virei amigo dele, porque eu falei a verdade e ele veio pedir desculpa, Marcelo Melo. Quando nós damos a eleição, a primeira eleição, ele disse na rádio convenção com o Piunt que esse aí não vale nada, nunca vou estar junto com esse, e não dei a mão para ele, porque ele é um lixo político. Foi nem reciclar a sério. E veio me dar a mão no evento que eu fui do deputado Rodrigo Moraes, que eu vou em qualquer lugar. Minha opinião política é uma. O meu convite, onde eu for convidado, eu irei. Quando eu falei lá, usei da palavra, eu estava indo, um cara me dando a mão. E eu cumprimentei até o prefeito de Salto. Quando eu vi que a Maria do Carmo estava lá, eu também não dei a mão para ela, porque eles não valem nada. Usar política suja, que já é ultrapassada. Não dei a mão para eles, não dou. Quando eu estava saindo, o cara, com a cara de pau, me deu a mão, era o Piunt. Eu não dei a mão para ele, mas eu fui gentil e ainda fiz assim. Eu fui olhar e falei, eu não dou a mão para você, caralho. Então, o Marcelo Melo, dando entrevista na hora do Piunt lá, um programa de manhã, falando do Herculano, que a eleição já mudou nas terras, era mentira, que o Herculano morava no Portal, a Rita tem um correio em Sorocaba, podia muito bem morar no Terra de São José. Ele falando que ele morava nas terras e eu também. A única terra que eu morava, porque a minha rua não tinha asfalto. Então você podia falar a verdade. Hoje eu moro no Médici, qual o problema? Agora, ele não podia falar mentira. E isso é imperdoável, já. Quando você fere aquela coisa do brio do ser humano. Ele chamou o Herculano de ladrão e eu. Um dia eu vi o Marcelo na prefeitura, não aceitei.
Herculano, só me desculpar, ele foi levar a Renatinha no oftalmologista, eu falo tudo e falo o lugar e hora. O doutor José do Amaral, falei, Herculano, não é possível, vai ter esse bandido aí. Falei, eu usei essas palavras, né? Giba, ele... parte da política, mas não é possível, cara, ele ofendeu sua honra. E eu briguei, porque eu sou dessa forma. A partir do momento que você mexe com a honra, acabou, não tem mais retratação. Eu nunca ofendi a honra do Herculano, pelo contrário. Nem da Rita, não, a honra não. Então, Marquinhos, eu agradeço a Vossa Excelência pela conduta como presidente da comissão processante que teve, não deixando que outras pessoas interferissem, mostrando que era o presidente de fato e de direito. Então eu agradeço pelo apoio de Vossa Excelência. Doutor Ortiz, eu peço o apoio de Vossa Excelência, porque, embora Vossa Excelência tenha uma opinião formada, como todos aqui, eu também não votarei contra Vossa Excelência. O doutor Sérgio Castanheira, eu conheço o homem, o pai e o amigo. Não estou querendo fazer drama. E ele é na minha opinião, viu? É o melhor profissional de tudo. Até uma vez que eu fui falar das zoonoses, eu falei da saúde, eu falei das zoonoses, que o trabalho era do Dr. Sérgio. Que ele tem amor aos animais. Ele faz com amor, independente de quem seja e quando seja. Quando solicitado. E eu aprendi a respeitá-lo aqui, doutor, pelo homem. Não foi pelo voto. Você não vota para mim, eu não voto em você. Eu não sei da eleição de presidente. Pelo caráter. Eu estou dizendo isso e eu conheço a mais ele do outro mandato e eu posso dizer isso para o doutor Sérgio. Então, doutor, eu peço para o senhor não abordasse o seu futuro. Liberte o legislativo. Porque amanhã também pode ser o senhor. E eu não vou lhe prejudicar. Eu conheço o homem, conheço o pai e conheci o filho. Conheci o filho. Até eu ia repudiar uma pessoa que não respeitou o depoimento de Vossa Excelência, quando falou do médico de Botucatu, que a sua mãe faleceu faz uma semana. Acho que quase uns 10, uma semana, né? 10 dias. E pelo menos, quem quer se manifestar, respeita o ser humano que está por trás. E eu vi o filho que o senhor é, e sua mãe era uma professora e tinha um plano de saúde dela. Ela era independente. Uma das pessoas mais queridas lá em Tatuí. Faz parte dos poetas lá. Foi lido um poema por uma pessoa da Associação dos Poetas, da índole da mãe, da dona Odete, do pai que foi vereador. O doutor Sérgio não quis ser vereador por causa de dinheiro, porque ele é profissional. Então, doutor, eu peço o seu apoio. Eu sei que o senhor é emotivo, e eu vi a sua emoção lá no enterro da sua falecida mãe. E não quero colocar isso aqui em xeque, pelo amor de Deus. Quero dizer do homem que eu vi, da temência a Deus, e principalmente a família. O senhor também é separado, certo? Estava lá sua ex-esposa, dando apoio, como se fosse o primeiro amor. Porque o senhor é um grande pai. Tenho certeza que o senhor não estaria lá. Como eu sou com a minha ex-esposa. Porque pode desligar o nosso laço, mas não nossos filhos que estão aqui. Tem um aqui. Eu durmo tranquilo. Brigo na hora que tem que brigar, mas eu sou grato. Então eu peço seu apoio. Para você também, Zé Lito. Peço seu apoio. Porque o futuro a Deus pertence. Amanhã pode ser outro no meu lugar. Quero agradecer a toda a minha equipe, ao doutor Ricardo Giordani, que veio prontamente. Quero agradecer a sua secretária, viu, Marquinhos? Agradecer a sua secretária, a doutora Renata, que foi de uma competência tremenda, de uma imparcialidade tremenda na condução do processo. A comissão de ética também eu quero agradecer, inclusive cita aqui. Pode até alguém dizer, olha, eu não vou votar contra, porque é desencontro daquilo que eu fiz, mas eu fiz o meu relato para os senhores, da minha vida, do meu currículo passado, e da minha atitude depois da comissão. Onde o doutor Ortiz, ele diz aqui, que eu estava na prerrogativa do poder.
de opinião livre, por opinião, palavras e votos. Eu não acho aqui, mas ela é fácil, porque está na Constituição. Muito ético, o doutor Ortiz deu esse parecer. Então, agradeço a comissão de ética, junto com o Jabá, doutor Bastos. E a processante é o Matheus, o Marquinhos e o doutor Castanhos. Agradecer ao doutor Eduardo pelo amigo, pelo companheiro que se dedicou para estar aqui. Infelizmente não podemos, segundo reza, intercalar sua defesa, que o senhor tinha brilhantemente pelo advogado que é, mas infelizmente foi eu, Vossa Excelência, então aprove a este vereador se defender. E vou dizer para finalizar, senhor presidente, não tem o mago do Josimar, porque esse conflito é interior, não é para mim, não me atinge. Esse conflito é interior, e todo tempo é tempo de um recalque na nossa vida, de uma reavaliação da conduta. Não que é pautada para isso, que é para aquilo. A sociedade está vendo que não é a conduta dele como presidente. A sociedade coloca. Então ele tem que exterminar todas as redes sociais da cidade de Itu. Não sou eu, vereador Jabá. Eu falhei, pedi desculpas pela liberdade que tinha com ele, que não justifica. Eu não guardo mágoa de Deus, não. De jeito nenhum. Ele tem uma mulher excelente, Keilane. Tem um filho excelente. Tem uma família excelente. O pai dele, a mãe. Eu não vou guardar mágoa. Só que ele não vai ficar em paz. Porque a raiva gera conflito interior. A raiva ela não faz bem para o ser humano. E ódio, ele vai conviver com ele. Porque eu não tenho ódio dele. Nunca tive ódio de ninguém. Só não gosto do Piuti. Esse é ódio. Então eu quero agradecer aos senhores, a todo o funcionário da Câmara que, por causa dessa situação, estão aí trabalhando. Parabéns a todas as forças públicas aí presentes, ao plenário, à imprensa. E dizer... Não, mas eu não vou falar de uma hora, senão o povo vai enlouquecer, né? Agradecer ao pessoal do vereador Ortiz que vai, eu preciso dessa cópia. Dizer que vocês vão ser avalistas do progresso ou do retrocesso da cidade de Itu. Obrigado, senhor presidente. Desculpa. Eu quero agradecer ao doutor Gustavo também, viu, doutor? Não tem nada para me opor contra o trabalho do senhor. Pelo contrário, se o meu jurídico também não fizesse aquilo que eu mandasse, ele não era o meu jurídico. Então, eu vou contratar o inimigo. Então, o senhor é um excelente profissional. Claro, ele foi muito profissional. Muito obrigado. Daremos continuidade nesse momento e passaremos para a votação, que será de forma nominal de cada vereador. Votar sim seria votar a favor da sanção de advertência por escrito ao denunciado, e votar não, evidentemente, para não aplicabilidade da pena já dita. Por favor, vereador Olavo Pato. Não. Vereadora Bobina. Não. Vereador Professor Feital. Eu posso justificar o voto? Justificativa depois de votar, por favor. Eu vou votar não, mas eu tenho uma justificativa, porque eu entrei nesse plenário para votar sim. E diante disso, mas depois na justificativa eu coloco. Não. Vereador Jabá, por favor. Eu também vou querer a justificativa. Meu voto é não. Vereadora Naíra. Não. Vereador Bastos. Eu voto sim, porque eu faço parte da comissão de ética. Vereador Marquinhos da Funerária. Não. Vereador Eduardo Ortiz. O meu voto é não e vou justificar o meu voto. Obrigado, Ortiz. Vereador Sérgio Castanheira. Meu voto é não e eu também vou justificar meu voto. Vereador Zelito do Quiosque, por favor. Meu voto é não e eu quero justificar o voto. Eu, como presidente, eu gostaria de... Eu tenho essa prerrogativa como presidente de poder dizer eu voto sim, porque eu fiz parte da comissão processante. Então, como eu dei o meu parecer, então é por esse motivo. Mas
Vereador Giba, quero aqui dizer do carinho, do respeito que tenho por Vossa Excelência e tenho certeza que a partir disso teremos que caminhar junto, mas não muda nada a nossa relação. Dou por encerrado, vou fazer o cálculo da votação, já passarei para o plenário. (10 a 2) é o placar dessa votação. Desculpa. 9 a 2 e o vereador Giba está absolvido. Justificativa de voto, presidente. O voto da vereadora Naila, por favor. Boa tarde a todos. Bom, eu realmente também entrei aqui com um voto de sim. Inclusive falei até para o vereador. Mas diante de todo o exposto, que uma vez que também já foi arquivado, e mediante as palavras dele, eu votaria sim pelo fato de que eu fui a primeira vereadora que chegou em plenário na sessão seguinte ao que ele havia mencionado. Eu fui e repudiei o que ele havia dito aqui, porque estava banalizando a todos nós vereadores e não estava sendo correto, porque a gente saía na rua e estavam todos desacreditando num trabalho sério que é ser vereador. Porque por mais que muitos não acreditem, mas cada um de nós sabemos como é para chegar até aqui, a luta que é para estar aqui. Então, realmente, tudo que estava ocorrendo naqueles dias, é o que ele disse, devido ao calor de uma discussão, devido a problemas de saúde da família dele. Então, hoje eu entendo até a situação e o perdoei. E não somente assim pelo fato do que ocorreu, mas como uma pessoa que acredita no perdão, que acredita acima de tudo em Deus, quem sou eu para julgar? Então, se ele disse que se arrependeu, se ele se arrependeu de fato, isso aí é ele e Deus. Mas a minha parte eu estou fazendo. Eu acredito e é por isso que eu votei contrário, porque realmente, como pessoa, não tenho o que dizer a ele, é o que eu disse. É um irmão para mim, é uma pessoa que eu aprendi a admirar, não só como profissional, mas como pessoa e, acima de tudo, como pai. Porque não é fácil você criar seus filhos sozinho, hoje ele tem um grande exemplo disso. E é notório para cada um de nós, e eu tenho visto isso nele a cada dia. Então é só você olhar para os filhos, para a alegria dos filhos dele, para você saber que ele é um grande homem. Então quem sou eu para julgá-lo? Então por isso eu votei pelo arquivamento de tudo isso, com o coração aberto, pelo amor que eu tenho por ele, pelo trabalho dele, e de fato também não faria isso com nenhum dos nossos colegas aqui, porque não é fácil estar onde a gente está aqui, a ser taxado como capachos. Hoje a gente vê aí o próprio plenário estimulando faixas, porque eles não sabem do que é estar aqui. Porque é muito fácil falar, capacho, eu quero ver concorrer a uma eleição como todos nós aqui. Vá para a rua, peça voto. Aí você vai poder falar. Gostaria de pedir, senhorita, por favor, a senhora já conhece o regimento interno, por favor. Porque é muito fácil você falar e não viver o que está falando. Então nós que estamos aqui sabemos o motivo que estamos aqui. E de fato estamos trabalhando pelo povo, sim. Porque trabalhar pelo povo não é mudar tarifa de ônibus. Trabalhar pelo povo é você atender a população que está necessitada. É você levar um alimento àquele que está necessitado. Então, eu estou aqui justificando o meu voto e não vou discutir com vocês. Eu não vou discutir com vocês. Então, me desculpem, vocês não votaram em mim, acredito que nenhum de nós. Eu acredito que vocês não votaram em nós, então vocês são os últimos a poderem cobrar. Então, esse é o meu voto, Giba, o carinho que eu tenho por você, e essa é a minha justificativa. Obrigada, presidente. Vereador Jabá, justificativa de voto. Boa tarde a todos. Eu já tinha dado meu parecer na comissão de ética, justamente o que tinha acontecido. E agora até parece que eu voltei atrás, não seria isso. Seria porque eu pensei que a comissão de ética teria autonomia para dar o parecer e morrer ali. O parecer que a gente deu era para ser arquivado, na minha opinião, e não dar seguimento. Eu não conheço muito bem o regimento interno, admito isso, mas
eu acho que para valer a nossa decisão da comissão de ética, teria que votar pelo arquivamento. Eu gostaria de falar para o Giva, o vereador Giva, o seguinte: Vossa Excelência falou que nunca iria votar contra as pessoas daqui. Eu discordo. Se eu me envolver em corrupção, que for provado, pode fazer a minha cassação. E não vou poupar nenhum. Aquele que eu tiver certeza, prova concreta, eu voto para cassação. Aqui a gente já tem o nosso salário, já ganhamos bem, não vamos falar isso. Eu nunca ganhei muito dinheiro na minha vida, mas eu ganho bem. Eu acho que não tem que ninguém se envolver em corrupção. Diga, se envolveu, para mim, pode ser Vossa Excelência, eu indico sim para cassação. Pode ter essa certeza. Outra coisa que eu queria falar para Vossa Excelência é o seguinte: Vossa Excelência sempre insistiu em pular a Rita aqui da sua cabeça. Eu sempre falei que eles não tocam no seu nome, pelo menos para esse vereador. Parecia que Vossa Excelência estava meio ruim mesmo, pensativo, até do acidente do seu filho. Eu entendo muito bem isso. Vossa Excelência estava um pouco agitado na época, eu entendo isso aí. Mas eles nunca tocaram, e aqui está bem claro que aqui nós temos autonomia de voto. A palavra capaz é diferente. Se não, e se a fulana mais a Rita tivesse envolvido nisso aqui, aí Vossa Excelência ia ver se realmente é capaz. A gente está votando com a consciência da gente. Acredito que os demais votaram assim também. Parabéns, Vossa Excelência. Boa sorte. Declaração de voto, vereador professor Feitão. Essa palavra. Como eu disse, Giba, eu entrei aqui convicto para votar, porque não era cassação, era uma advertência formal a Vossa Excelência. Eu entrei aqui convicto para votar que fosse feita essa advertência, porque eu acho que, acima de tudo, nós estamos aqui em uma instituição, como você diz aqui, como você disse no seu discurso, uma instituição centenária e uma instituição que deve ser respeitada por nós, vereadores, que deve ser respeitada pelo povo. Essa instituição tem que ser respeitada. A conduta nossa deve ser pautada por ética, deve ser pautada. E naqueles episódios houve a questão de você tratar os pares de uma forma não tratando com o decoro parlamentar. Mas, diante das suas palavras, diante de, principalmente, o que me moveu aqui, foi o fato, não da sua história lá com Josimar, mas foi o fato de você falar do momento que você vivia na época, não me fale a palavra, mas atazanado por tantos problemas particulares, em questão do seu filho, que muitos aqui chegaram para você e falaram força para você, uns mais, outros menos, mas o que me fez modificar um pouco, modificar totalmente a minha posição é essa. Concordo com o Jabá, me desculpe de falar Jabá, que é do jeito que eu te conheço. Concordo com o Jabá. Não tem essa questão de sempre vou dizer não a uma situação como sim a uma situação como essa de ter alguma advertência. Eu acho que essa instituição tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada por todos, né? Se há uma falta de respeito e a comissão achar que deve ser ter uma advertência, ou seja, o que for, eu vou votar com clareza. Acho que você se defendeu muito bem, tem todo o meu respeito, e por isso que durante a sua fala eu alterei a minha posição e fui para o arquivamento do processo, né? Desejo a você e a sua família felicidades e que Deus te abençoe. Pode ser. Vereador Zelito, justificativo de voto. Vou justificar meu voto, Giva. Eu também cheguei aqui com outra opinião, já vim com a opinião formada.
mas eu acho que o seu arrependimento que mexeu com a cabeça de todos aqui. Eu acho que não era necessário nem ter essa sessão extraordinária para isso. Eu concordo com o doutor Olavo que não era necessário para isso. Por isso que eu voto, eu acho que eu voto com toda a consciência. Tá? E o seu arrependimento valeu por tudo. Eu acho que na hora que você se arrependeu e falou que as pessoas que você achava que estava arrumando tudo isso, agora você viu que não era, e cada vereador que tem sua opinião formada. Quando o vereador chega e só tem coisa igual agora, a gente sentiu que não era necessário isso aí. Na hora que o senhor Olavo falou, eu já tinha conversado com o senhor Olavo, e eu acho que você está de parabéns, tá? E continue o seu trabalho, é um trabalho maravilhoso que você vai necessitar. Vereador Sérgio Castanheira. Bem, na vida a gente precisa ser pautada a nossa vida em ética, em respeito entre as pessoas, principalmente aqui, que é a casa do povo e onde vão ser feitas as legislações. Tem que existir ética e respeito, principalmente entre os vereadores e entre as pessoas. Eu mudei de opinião, porque na vida, às vezes a gente pode mudar de opinião. E diante das retratações do Giva, eu senti que foram verdadeiras. E nós temos que estar aqui nessa Casa de Leis para trabalhar para a população, para vocês. E sempre pautado em ética e em respeito. E eu opinei por dar mais esse voto de confiança para o Giva. Porque a vida da gente, a gente precisa às vezes perdoar para num outro momento também ser perdoado. Mas a vida nossa tem que ser pautada em ética e em respeito com todos, entre todas as pessoas, desde o mais simples ao mais letrado, porque o ser humano é um só. E nós, sempre eu falo para todos os vereadores aqui, colegas nossos, nós temos que estar aqui para trabalhar para a população, seja oposição ou seja base de governo. Vamos trabalhar para a população, porque quem vai ganhar vão ser nós mesmos, vão ser nossos filhos, nossos netos. Mas tudo isso tem que ser pautado em ética e em respeito entre todas as pessoas. Por isso, eu tenho mais esse voto de confiança para o Giva. E a gente pode mudar de opinião durante a nossa vida. Eu fui membro da comissão processante. Eu, juntamente com o Marquinhos e com o Matheus. No primeiro momento a gente opinou para manter a comissão. Mas hoje eu dou meu voto de confiança para o Giva, por mais essa medida que foi tomada. Principalmente porque eu senti nele. Eu senti nele que ele está realmente, se retratou, está realmente arrependido. Muito obrigado a todos. Justificativa de voto, vereador Eduardo Ortiz. Bom, eu quero justificar o meu voto aqui. Dizer que eu votei a favor do arquivamento, não porque minha consciência ela ia pesar, viu, nobre vereador Giva? De forma alguma. Discordo de Vossa Excelência. A consciência não ia pesar de forma alguma. Mas sim pela conduta que Vossa Excelência vem tendo da época do fato até os dias de hoje. Então, além de se retratar não só uma vez, mais de uma vez, e de reconhecer o erro, isso é uma virtude. Isso é muito bonito no ser humano, se autoavaliar, né, e reconhecer o erro. E o que nos serve muito de exemplo para todos aqui, não só por isso, mas pela maneira que o senhor vem, a nova maneira que o senhor vem mostrando nas sessões plenárias. Quero deixar claro que eu não retiro e não volto atrás do parecer jurídico
feito à época. Para não falarem que sou incoerente, estou sendo incoerente, o presidente da comissão de ética faz uma coisa e depois vota outra. De forma alguma. Quero dizer aqui que se a votação fosse naquela época, na época do meu parecer, eu votaria sim favorável à punição. Nós já escolhemos a pena mais branda possível. Agora, e quero dizer também que não é porque é colega aqui de Câmara que tem que passar a mão na cabeça, não. Concordo com as palavras do nobre vereador Jabá, né? O que está certo, está certo, o que está errado, está errado. O único que eu estou aqui para defender é o povo. O único. Certo? Agora, eu quero inclusive dizer, aproveitar o ensejo, dizer que também não fiquei nada contente com essa história de colocar uma outra comissão, certo? Marginalizando aqueles membros da comissão de ética, ora instituída no dia 1º de janeiro de 2013. Então não sou muito bem vice-vereador. Foi uma novidade para mim. Concordo com as palavras do nobre vereador Olavo Volpato, pegar lei de 960 e pouco para aplicar nos dias de hoje, né? Não concordo. Então já não gostei desse sentido, dessa atitude, né? Agora, que fique a lição para cada um de vocês, vereadores. Não pensem que a partir de agora pode falar tudo, pode fazer tudo, porque não vai dar em nada, porque ninguém vai punir ninguém, depois é só falar umas palavrinhas lá, comove, pronto, tá tudo certo. De jeito nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Não pensem que isso vai acontecer. Porque cada caso é analisado de forma individual. Né? O vereador que tiver a mesma atitude que o nobre vereador Givanildo teve, mesmo se falado, que se fala, não tem problema. Se ele tiver a mesma atitude de retratação, de reconhecimento, autoavaliação e de mudança de postura e de conduta aqui no plenário com o decorrer do tempo, tenha certeza, vai ser sim merecedor do perdão. Sempre, sempre. Quero aproveitar o ensejo também para dizer que se um dia, vossas excelências, algum de vocês estiver um dia na sarjeta, pode contar comigo. Independente do que a gente passar aqui, do que a gente falar aqui, eu vou passar, vou olhar para vocês e vou ajudar. Pode ter certeza, esse vereador aqui vai ajudar. Porque perdão é aquilo que a gente sempre aprendeu, minha vida inteira aprendi. Né? Nós temos que ser justos. Justos. Agora, nós temos também, dentro da justiça, tem o perdão. Né? Então, quero deixar aqui essas palavras. Precisarem de mim, estamos aí. Obrigado. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Da funerária. Em primeiro lugar, eu gostaria de anunciar aqui a presença do ex-vereador Dr. Guilherme Dazola. Seja bem-vindo, viu, Dr. Guilherme? E dizer ao vereador Giva que de maneira nenhuma o prefeito Herculano, o ex-prefeito Herculano e a deputada Rita Passo articulou voto nenhum nessa nossa comissão para que Vossa Excelência fosse julgado ao contrário do que foi julgado. Você sabe o carinho que o ex-prefeito Herculano e a deputada Rita Passo sempre teve por mim, por Vossa Excelência. Né? Então, eu gostaria de dizer, vereador Giva, se tivesse alguma imposição do prefeito Herculano e a deputada Rita Passos, para mim, se chegasse e falasse, vereador Marquinhos, vota ao contrário, eu votaria, mesmo querendo muito bem a Vossa Excelência. Mas, de maneira nenhuma, teve oposição do prefeito Herculano, nem da deputada Rita Passos. Gostaria de dizer isso para ficar bem claro, viu, vereador Giva? Hoje, eu sou, graças a Deus, o que sou, né? Estou aqui, no passado eu estava lá no lugar do Dr. Guilherme, e o Dr. Guilherme aqui. Hoje eu estou aqui, o Dr. Guilherme está lá. Mas graças ao apoio que eu tive do ex-prefeito Herculano e da deputada Rita Passos, tanto eu como Vossa Excelência. Então a gente deve repensar tudo que passou na nossa vida
para a gente poder não cometer os mesmos erros. Eu acho que duas pessoas aqui nessa cidade que merecem, que devem ter gratidão pro resto da vida a essas duas pessoas, se chama Givanildo Soares e Marquinhos da Funerária. Então eu vou manter minha gratidão a eles, e eu tenho certeza, pelo que eu conheço do vereador Giva, o vereador Giva, a partir de hoje, tem um pensamento de outra forma diferente. Muito obrigado. Justificativa, doutor, doutor Passos. Senhor presidente, também gostaria de justificar o voto e dizer ao vereador Giva que achei muito bonito a parte dele o reconhecimento do erro e publicamente declinar que realmente estava arrependido. Isso é muito importante no ser humano, e achei também que o fato, quando ocorreu na época, foram problemas pessoais envolvidos, a gente já sabia disso, e até por isso, como membro da comissão de ética, nós optamos apenas por uma advertência, que, ao meu ver, nada mais é do que só chamar a atenção. Olha, está errado essa falta de respeito com o colega, e nada mais do que isso. Não considero isso punição, por isso mantive a minha posição do relatório, simplesmente. Acho que isso aqui não é um julgamento, até porque ninguém está julgando ninguém, nem para caçar, nem para suspender, enfim. Apenas está se ratificando uma advertência por um fato que, como Vossa Excelência citou na sua defesa, todo mundo pode errar, todo mundo pode, num momento, se exaltar, mas a gente precisa ser chamado a atenção como um pai chama um filho. O filho não faz assim. E o filho reconhece, não, errei, pai, desculpa, e pronto. Isso é um exemplo simbólico, que ninguém é pai e filho, que somos todos colegas, todos pares, mas nós precisamos manter esse mínimo de respeito, e acho que esse relatório que o vereador Eduardo Ortiz se referiu poderia ter simplesmente, sim, acabado ali na comissão de ética. Era o nosso pensamento, que a comissão de ética simplesmente iria somente fazer uma advertência e nada mais iria adiante. Não sabíamos dessa consequência que iria vir numa sessão plenária. Mas deixo aqui também a Vossa Excelência aqui meus votos por ter realmente se manifestado no seu erro, e dizer que Vossa Excelência, a gente vê que está realmente arrependido, e desejar todo sucesso. Obrigado. Em razão da decisão soberana desse plenário, então, quer agradecer? Por favor, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, confesso que eu me surpreendi com alguns vereadores, em especial com o professor Feital, Araíra, com Ortiz e com Zelito. Dos outros eu imaginava, mas só para dizer algumas coisas, Jabá, quando Vossa Excelência falou que o corrupto tem que... Eu também caço corrupto. Eu disse na ótica da visão que o vereador pode falar. Aqui é um parlamento. E roubo, corrupção, crime, outros, tem que ser punido, óbvio, viu, professor? Quando eu disse, estava em questão o parlamento, na ótica de você se pronunciar. O parlamento nada mais é do falar. E eu vou fazer aquilo que eu falei. Eu peço em público desculpa. Quero cumprimentar o Guilherme Gazola, que, na minha opinião, o melhor vereador que já esteve nessa casa. Isso ninguém vai tirar de mim, a minha opinião. Prazer em tê-lo aqui, Guilherme. Dizer o seguinte: quem não votou favorável, não, eu não chorei antes, eu me segurei para não dizer que eu estava tentando fazer média. Eu chorei depois porque o Marquinhos acompanhou meu sofrimento, meus filhos, alguns amigos íntimos. Dá mais 5 minutos, vereador. Vou dar mais 5 minutos. É que estava a recontagem da gente. Obrigado, presidente. Obrigado, não podia esperar diferente de Vossa Excelência. O que eu disse, o que aconteceu aqui hoje, foi um progresso nessa casa. Eu quero agradecer a cada um. O Zelito, o Dr. Sérgio, eu não esperava diferente de Vossa Excelência. O ser humano eu não esperava diferente.
E estava na comissão, mas eu não esperava do homem. Então, e quando eu me emocionei aqui, foi porque Deus sabe a minha luta de dormir com Rivotril, de dormir com tarja preta. Porque o homem pode ter tudo no mundo, mas não teve paz, ele não tem nada. E eu estava sem paz. Isso me perturbando, isso me perturbou. Não era pela punição, pelo meu histórico. Todo mundo já errou. Todos. Duvido se há exceção aqui entre nós. E principalmente vindo de uma pessoa que era um irmão. Isso é a pior decepção de todas. Às vezes eu converso com o Guilherme, até com o Roberto, com o Baba, com o Dr. Eduardo, que é meu amigo, meu grande amigo também. A decepção que é uma irmã. E quando eu desabei aqui, foi porque eu sei só, Deus sabe que eu passei na minha casa, não dormi, eu nunca dormi. Eu envelheci em 1 ano, 10. Já estou um caco, né? Mas nesse último ano foi de rebentar pelo um presidente que não teve o equilíbrio de me chamar para conversar no momento de fraqueza. No momento de fraqueza. O Marquinhos também não podia esperar muito diferente de você. Cuida dos meus filhos como se fosse dele. Dá presente para meus filhos. O pai sou eu. E ele mora comigo. Mas se eu morrer amanhã, eu tenho certeza que ele não deixa meus filhos desamparados. Como que eu ia poder esperar outra coisa? Perdeu o único bem precioso que era o filho dele. Morreu. Ele cavucou lá no cemitério, lá para tirar, porque enterraram com muita gente. E hoje ele dá qualidade de vida. Como que ele ia dormir amanhã? Como que ele ia dormir amanhã? Então essa é uma falsidade que não existe. Todo do seu lado, mas vou te matar. Que o pior inimigo, Jabá, não é o inimigo declarado, é o amigo que está do seu lado e faz esse papel que o Josimar fez. Eu não tenho raiva dele. Não tenho, por Deus. Porque a raiva, ela corrói por dentro. Então eu agradeço, viu, Ortiz? Você me surpreendeu, vereador Ortiz. E eu sei que Vossa Excelência não mudou por causa do meu discurso. Porque Vossa Excelência tem opinião formada. Eu sempre digo, vai pagar um preço às vezes, porque ele é uma pessoa de personalidade forte, paga um preço aqui. Então, eu não podia esperar. Eu não sei nem quem votou para mim ou contra, se foi o Matheus não votaram contra mim. Mantiveram o voto, o Matheus foi presidente da comissão. Doutor, se justificou antes para mim, como muito se justificou, e me surpreenderam. E eu não guardo nenhuma mágoa, pode ter certeza. Porque eu não quero viver mal comigo mesmo, eu quero viver em paz. Os senhores pode ser que tenham justificativa e também pode ser que falem, poxa vida, eu não fiquei bem. E me surpreendeu o professor Feital. Jabá também não podia ser diferente. A Balbina e o Olavo já tinha falado antes, né, do doutor Olavo. E eu agradeço. Nair, você, olha, Nair, eu chorei no seu discurso do professor Feital porque tocou. Eu sou parceiro mesmo, sou amigo. Eu defendo. Como eu defendi o Josimar quando ele foi acusado injustamente, eu sou assim. Não estou aqui querendo fazer média, não, já passou a votação. Mas agradecer. Viu, Matheus? Não mude nada, cara. Você é meu irmão. Antes de estar aqui, sempre tratei você da mesma forma. Você sendo meu vereador, você era a pessoa que entra na minha casa e é bem recebida. Eu agradeço a todos os senhores. E peço desculpas novamente ao prefeito Herculano e à deputada Rita Passo. Não estou dizendo que eu estou dizendo que eu errei. Ele não me quis no grupo. Sigo o meu caminho, mas não falo mais o nome dele. É uma questão de honra daquilo que eu falei indevidamente. Vou defender os meus princípios naquilo que eu achar que eu devo fazer. Como hoje eu votei contra, eu fui a favor do requerimento da água de Itu. Se vier do transporte eu voto, porque não é só o 2,80, é a cidade de Itu que está no caos do transporte. Eu vou votar e vou defender o turista quando precisar, doutor Vasco. Como já defendi. Quando teve algum problema na educação, eu conheço o trabalho da Marilda, na saúde mesmo, liguei para saber, para defender. Então minha postura eu vou manter. Agora, me retrato porque eu acusei uma pessoa ou duas injustamente, que foi o caso da Rita e do Herculano. Obrigado a todos e eu agradeço meu filho. Cadê meu filho? Meu filho, eu acho que está ali, ó. E aí é isso que
Eu sei o que eu estou passando ainda com meu filho que sofreu um acidente. Ele não está bom ainda, mas está vivo e está andando. Então, obrigado, filho. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Eduardo. Ao Barba, valeu. Obrigado. Em razão da decisão soberana do plenário dessa Casa de Leis, determino o arquivamento do processo. E antes de encerrar, gostaria de dizer que a deliberação da ata desse trabalho será votada e lida na próxima sessão ordinária. Dou por encerrada a sessão.